Olá, tudo bem? Eu não sei se vocês já perceberam, mas quem, por exemplo, votou no Lula na última eleição é acusado de ter apoiado para muitos um criminoso, né? Mas essas pessoas esquecem que teve gente que votou no Lula realmente porque tem esperança nele, no Lula, né? Gostaram dos dois governos do Lula. Tem aqueles que são realmente simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, aí isso mostra a força do PT, é inquestionável a força do PT no Brasil e até no mundo, né? É o maior partido de esquerda do mundo. Mas também essas pessoas esquecem o seguinte, que também ocorreu na última eleição o voto útil. Muitos que votaram no Lula não queriam o Bolsonaro de forma alguma. Então, houve também quem votou no Lula, não votou por causa do Lula em si, mas votou no Lula porque não queria o Bolsonaro de forma alguma. Então, é claro, por exemplo, que alguns acontecimentos ali na véspera da eleição também prejudicaram muito a votação do Bolsonaro, né? E não foi o PT e não foi a esquerda. Quem prejudicou o Bolsonaro? A deputada federal Carla Zambelli, o Roberto Jefferson, né? Por exemplo, o presidente do PTB, né? Não sei se ele é de honra agora, mas o ex-deputado federal Roberto Jefferson, ele atirou na Polícia Federal. A deputada federal Carla Zambelli, ela correu atrás de um homem com uma arma, foi filmada aquilo ali. Outra coisa que também prejudicou o Bolsonaro, tem gente que acha que ele fez, isso ali foi uma grande coisa que ele fez, né? Mas quem é que defende? Geralmente são pessoas que não vê a necessidade, por exemplo, da previdência social para o Brasil. Mas não foi o Bolsonaro que votou, que aprovou. Não. A presidência da República tinha interesse na reforma da Previdência Social. Então a reforma previdenciária no Brasil não mexeu com os grandes salários do Brasil, do poder legislativo, do poder judiciário, do próprio poder executivo e muito menos dos militares. Sem esquecer que no governo Bolsonaro ele colocou no seu governo 8 mil aposentados militares. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que é um dos maiores redutos do eleitorado do Bolsonaro, Santa Catarina não teve, por exemplo, investimento nas grandes obras aqui de Santa Catarina federais. Na BR-470, na BR-280, aqui, a famosa BR-280. Aí eu ouvi o ex-deputado estadual, Kennedy Nunes. Eu gosto muito do Kennedy, eu gosto muito do Kennedy como pessoa. Votei nele para prefeito em 2012, né? Entre o Kennedy e o Udo, eu preferia que o Kennedy fosse prefeito de Joinville. Perdeu a eleição. Aí o Kennedy fala que a grande obra do Bolsonaro em Santa Catarina é aquele eixo, o contorno rodoviário de Florianópolis. Não, só aquilo ali não adianta, né, ex-deputado Kennedy Nunes?
Com todo respeito a você, mas o que ele fez por Joinville? O Bolsonaro? O que ele fez por Joinville? E o povo daqui ainda votou em massa nele, né? Outra coisa aqui que eu digo para vocês, né? O Lula, por exemplo, o Lula foi preso. A justiça mandou prender o Lula. E o Lula ficou preso. Mas a mesma justiça soltou o Lula. Então eu vejo que aqui no Brasil as pessoas não entendem o funcionamento das instituições. As pessoas negam o funcionamento das instituições e as instituições são essenciais para a manutenção da democracia no Brasil. Então, quando você fala o seguinte, ó, a justiça mandou prender o Lula estava preso. Mas a mesma justiça foi a que soltou o Lula. Aí, o que acontece? Tem pessoas que dizem assim, mas a justiça agiu errado, a justiça é corrupta, eu não sei o quê. A justiça é corrupta. Mas qual que é o fato? O fato inegável é que o Lula foi solto. E ele sendo solto, ele pôde concorrer à presidência da República e ganhou a eleição. E ganhou de um grande concorrente. É inegável que o Bolsonaro era um grande concorrente. Principalmente pelo apoio que Bolsonaro tinha. Bolsonaro tinha a caneta na mão, tinha e ainda tem o apoio de grandes fortunas do Brasil, né? Grandes empresários no Brasil, mas mesmo assim não conseguiu ganhar a eleição, né? Mas é isso que eu digo aqui para vocês, aqui, ó, eu estou dizendo, tem vezes que você tem simpatia por um político, isso é normal. Então, digamos assim, tem muita gente aqui em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil, que gosta do Bolsonaro. Isso é inegável. Isso é inegável a grande liderança do ex-presidente. Mas aí eu anotei aqui, né? Eu estou olhando aqui uma colinha, tá? Mas esses que condenam Lula fazem vistas grossas para os erros cometidos por Bolsonaro. Então, para mim, qual que foi o grande erro do Bolsonaro, por exemplo? O Bolsonaro não entendia de economia, ele deixou tudo na mão do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele favoreceu o quê? Os grandes empresários do Brasil. Ele não tinha um olhar para a classe trabalhadora, para os mais pobres. E muitos que votaram no Lula perceberam isso, né? Outra coisa que aconteceu, né, que eu percebo assim, tem muita gente que caiu o padrão de vida, né, o seu nível de vida, o seu padrão, caiu ali naquela época que a Dilma era presidente do Brasil, né? Então, começou a ocorrer, né, uma narrativa de que se o PT voltasse, eles iam começar com esse assistencialismo, que daí ia tirar mais dinheiro ainda dessa classe média, no caso, né? Então hoje se sabe, por exemplo, né, que aquilo que aconteceu com a Dilma, não tinha, aquilo ali foi mais político do que econômico, aquilo que aconteceu com a Dilma. Então existem problemas, por exemplo, na economia mundial que afetam os países, e afetou o Brasil ali naquele momento, né? Da mesma forma que o preço das commodities subiu na época que o Lula era presidente e beneficiou o Lula, depois o que aconteceu? O preço das commodities, né, caiu. O governo Dilma apostava muito na extração do pré-sal.
aí aquilo ali também não foi adiante, né? Aquilo ali não foi adiante. Então, naquele momento ali do Brasil e de muitos países no mundo, houve umas intervenções aí, né? Que hoje se sabe que não foi por acaso aquilo que aconteceu. Houve interesses do exterior, né? E houve intervenção do exterior na nossa política nacional. E aí, passado um certo tempo, o que aconteceu? O Bolsonaro tinha tudo para fazer um bom governo, né? O Bolsonaro foi eleito em 2018 pelas urnas eletrônicas, né? Ele foi eleito. O PT perdeu a eleição em 2018. O PT começou a questionar a votação, a vitória do Bolsonaro após 2018? Não. O PT respeitou. O Fernando Haddad aceitou a derrota em 2018. E a esperança do povo brasileiro, de uma forma geral, era muito grande no Bolsonaro, em 2018. Só que daí o que aconteceu, né? Aconteceu que veio a política econômica do Bolsonaro não privilegiou grande parte da sociedade brasileira. E daí o Lula voltou. Então esse segmento que estava ganhando com o Bolsonaro, claro que eles não queriam de forma alguma que o Bolsonaro perdesse a eleição. Mas o que acabou acontecendo? Mesmo com a caneta na mão, mesmo com o apoio dos grandes empresários do Brasil, das grandes fortunas do Brasil, dos grandes conservadores do Brasil, dos liberais, o Lula acabou ganhando a eleição. Sem esquecer que a grande briga também do Bolsonaro era contra a Rede Globo, né? Mas mesmo ano passado, o próprio Bolsonaro renovou, né, a concessão da Rede Globo. Não foi o Lula que assinou a concessão da Rede Globo, foi o próprio Bolsonaro. Muita gente dizia que o Bolsonaro não ia assinar a concessão, né, a renovação da concessão da Rede Globo, e acabou assinando. Então é aquilo que eu digo, né? Aqueles que. Aqui não é questão de esquerda e de direita, mas as pessoas conseguem apenas ver os erros de um lado. Né? Claro que o PT e o Lula erraram no passado. Mas para ele ganhar a eleição novamente, o Lula e o PT, é porque algo de bom ficou lá atrás. O povo não esqueceu, e daí ele ganhou pela terceira vez a eleição. É inegável isso. Né? Então eu digo, as pessoas, esses que votaram no Bolsonaro ou são contra o Lula, eles não conseguem ver o erro do Bolsonaro. Que foi por isso que ele perdeu a eleição. Outra coisa aqui que acontece, né? Isso é uma inversão de valores. Eu tenho muitos amigos dentro das igrejas evangélicas. Eu frequentei algumas igrejas evangélicas aqui em Joinville, mas a narrativa que está, né, sendo difundida dentro de algumas igrejas evangélicas e até parte da Igreja Católica contra o Lula é algo assim que dá medo na gente. Dá muito medo na gente. Essa narrativa contra o Lula, né? Sendo que o Lula é um homem cristão, católico. Ele nunca negou isso. Então,
isso é preocupante, o uso político também das igrejas no Brasil, por parte da extrema-direita. Por parte, repito, da extrema-direita. Não da direita, da extrema-direita. Então é que eu digo para vocês outra coisa. Muitos dizem que o crime organizado no Brasil ficou contente quando o Lula ganhou a eleição. Ok. Tá. E as milícias, né? E as milícias, né? Os milicianos apoiavam quem? O Lula ou o Bolsonaro? Os milicianos também apoiavam o Bolsonaro, né? Agora eu me volto aqui para a questão da imprensa. A imprensa que é importantíssima para a democracia de um país. A imprensa é importante para a democracia. Grande parte da imprensa não, eu digo da imprensa aqui feudal, né? Da imprensa aqui de Joinville, da imprensa feudal. Estão negando o trabalho escravo? Não, trabalho escravo não existe. Não, trabalho escravo não existe. Nego aquele problemas das joias lá que foram doadas pela Arábia Saudita, né? Ao governo brasileiro, né? 16 milhões. Nego aquilo ali, não. Isso ali não tem problema nenhum, aquilo ali. Essa imprensa daqui diz que aquilo ali não é problema nenhum. Não tem problema nenhum. E insiste que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro lá em Brasília é coisa da esquerda, é coisa do PT. Então vocês veem que tem aquele problema da pós-verdade, a negação dos fatos. Então isso aqui é uma coisa doentia. Quando você nega os fatos, você nega, por exemplo, que as pessoas estavam fazendo vídeos de Brasília para todo o Brasil. As pessoas apareciam aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. As pessoas lá, eu estou aqui em Brasília, está aqui, né? Estou fazendo, né? Estou aqui em Brasília fazendo um vídeo aqui, ó. Estou aqui quebrando tudo aqui, ó. Aquilo ali é culpa do PT. Foi o PT que mandou aquela mulher fazer o vídeo, aquela mulher de Tubarão fazer o vídeo. Até gente aqui de Joinville ficou presa lá e tal, né? Foi o PT que obrigou essas pessoas a irem para Brasília para protestar, né? Então é aquilo que eu digo aqui para vocês. A pessoa não precisa gostar do Lula, a pessoa não precisa gostar do PT ou de qualquer partido de esquerda, mas ela não pode negar os fatos. Ela não pode negar os fatos. Então aí você vê uma maldade, você vê a intenção do quê? De direcionar uma narrativa, né? Uma narrativa para prejudicar a democracia no Brasil. Uma coisa perigosíssima. Isso é apoiar o fascismo. Isso é apoiar o fascismo. As pessoas que negam a realidade, negam a história. Desprezam a história. Como se a história não servisse para nada. Então, eu quero encerrar aqui com o seguinte, ó. Essa imprensa, ela acaba apoiando o quê? Acaba apoiando a ditadura. Eles queriam que a ditadura voltasse aqui. Principalmente a imprensa feudal, né? Principalmente a imprensa feudal. Então, o que eu digo aqui para você, não é questão de ser de esquerda. Mas qualquer pessoa de bom senso, ela não pode apoiar o trabalho escravo, né? Eu não vejo nada de errado em apoiar a democracia, as instituições. Há pouco tempo aí o Lula defendeu o quê? Para baixar os juros, né? Baixar os juros ajuda na economia da população de todo mundo. Começaram a criticar o Lula porque ele queria baixar os juros. Começaram a dizer que isso é coisa de comunista. Querer baixar os juros. Baixar os juros é uma coisa negativa. Você faz um empréstimo.
Aí o banco chega e oferece, ó, você só vai pagar 0,5%. Isso é algo negativo? Não, é algo positivo. Mas o mesmo banco chega e diz o seguinte, não, o juro aqui é de 7%. Quem é que vai fazer o empréstimo? Ou 13%, como está os juros hoje no Brasil. Então, você querer, por exemplo, que o governo ajude a sociedade hoje é considerado coisa de comunista. Eu achei interessante a fala de um colega meu, que ele está num partido de direito, cara, um amigão meu. Aí ele disse assim para mim, Juliano, cara, eu tô começando a entender as coisas aqui, assim, eu tô bem chateado, porque dentro do meu partido tem gente com um pensamento fascista. Eu nunca fui para aquele partido com essa ideia. Eu sempre fui um cara conservador, defendia uma economia liberal. Tu sabe disso? Ele dizendo para mim assim, a gente debatendo, né? Ele disse, não, eu sou contra a esquerda. Eu digo, não, eu respeito o teu posicionamento. Há muito tempo eu conheço você. Tu não tem obrigação de ser de esquerda. Né? Só que esse mesmo cara, ele disse assim, mas o meu medo é a extrema-direita. E a extrema-direita cresceu muito na sociedade brasileira e essas pessoas não percebem. E o pior de tudo, a extrema-direita está crescendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Esse aqui é o comentário de hoje aqui na TV Feudalismo Atual. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui.